Quantas vezes você caminhou por um dia aparentemente comum e, de repente, algo desabou diante de você, parecendo um erro irreparável? Quantas vezes o caminho que você segurava com tanta força se partiu nas suas mãos, deixando apenas silêncio, cansaço e a sensação de que o universo estava contra você? É curioso como a vida cria esses momentos. No instante em que tudo acontece, parece injusto, parece errado, parece perda. Mas, passado algum tempo, percebemos que aquilo que chamávamos de ruína era apenas o primeiro capítulo de um processo que ainda não tínhamos maturidade para compreender. A pergunta que abre este vídeo não é retórica, é uma porta. Quantas vezes algo deu errado? E anos depois você percebeu que era o início do que mais precisava acontecer? Existe uma dor que poucos têm coragem de confessar. A dor de não entender o tempo. A dor de querer respostas imediatas enquanto a vida ainda está desenhando o enredo. A dor de sentir que está atrasado, ou fora do caminho, ou vivendo algo que não deveria estar vivendo. Por fora você até parece bem, mas por dentro existe um medo silencioso, discreto, quase invisível, de que talvez você esteja desperdiçando sua história. Esse medo nasce da pressa, da tentativa desesperada de decifrar o plano enquanto ele ainda está sendo escrito, do impulso moderno de acreditar que controle é o mesmo que segurança. E quando algo foge do controle, o coração interpreta como fracasso. Mas será mesmo que algo deu errado? Ou foi apenas a vida abrindo espaço para o que você ainda não conseguia ver? Romanos capítulo 8, versículo 28, afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esta não é uma frase motivacional. É uma afirmação sobre ordem, propósito e tempo. É uma lembrança de que existe um movimento acontecendo, mesmo quando tudo parece parado. Epicteto, muitos séculos depois, diria algo semelhante. Não são as coisas que nos perturbam, mas o juízo que fazemos delas. Na prática, isso significa que grande parte do sofrimento humano não vem do acontecimento em si, mas da interpretação precipitada que fazemos dele. Achamos que um atraso é punição, que uma perda é rejeição, que uma porta fechada é abandono, quando, na verdade, pode ser apenas o tempo necessário para algo amadurecer dentro de nós. O mais interessante é que este vídeo não fala de otimismo. Não se trata de dizer que tudo ficará bem porque é bonito acreditar nisso. O que estamos fazendo juntos aqui é algo mais profundo, mais racional e, ao mesmo tempo, mais espiritual. Estamos reinterpretando a vida sob outra luz. Estamos observando que o plano não é previsível, mas é coerente. Que o que parece caótico hoje pode ser o que te tornará inteiro amanhã. Nada dá errado. O que existe é apenas um ponto da história que ainda não mostrou o que veio ensinar. Talvez, neste momento, você esteja atravessando um daqueles períodos em que nada parece fazer sentido. E se esse for o seu caso, respire devagar enquanto me escuta. Você não está sozinho. Há milhares de pessoas que carregam essa mesma sensação de desencontro, essa mesma vontade de entender, essa mesma pergunta silenciosa que ecoa por dentro. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu estou deixando de enxergar? E a verdade é que nem sempre você consegue ver o plano enquanto caminha. Às vezes, o entendimento só chega depois que o caminho já foi atravessado. Antes de continuar, eu deixo um convite tranquilo, natural, quase como um gesto de cuidado. Se este tipo de reflexão encontra espaço dentro de você, eu convido você a se inscrever no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, cada palavra é escrita para almas sensíveis, para pessoas que buscam força sem pressa, para corações que querem entender a vida sem perder sua profundidade. Este espaço é um abrigo para quem carrega o mundo por dentro. Agora, continue comigo, porque o que parece errado hoje talvez seja apenas o começo do que vai sustentar tudo o que você ainda vai se tornar. Há um instante na vida de todo ser humano em que a mente começa a acreditar que controlar tudo é a única forma de se sentir seguro. É sutil, quase imperceptível. Você começa apenas ajustando pequenos detalhes,
tentando evitar problemas futuros. Depois passa a antecipar conversas, prever cenários, ensaiar reações que talvez nunca aconteçam. Até que um dia percebe que não está vivendo. Está apenas tentando impedir que a vida te surpreenda. E é justamente aí que nasce a ansiedade. Não é a situação em si que machuca. É esse esforço desesperado de comandar o destino, como se a sua paz dependesse de eliminar todas as incertezas. A ansiedade não nasce da vida. Ela nasce da expectativa de que tudo siga exatamente como você imaginou. Biblicamente, existe uma frase que muitos repetem, mas poucos entendem profundamente. Andar por fé e não por vista, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Essa é uma das disciplinas mais difíceis da existência humana. Não se trata de romantismo. Não se trata de fechar os olhos para a realidade. Trata-se de perceber que a vida não é governada apenas pela sua lógica e pelos seus cálculos. Significa caminhar mesmo quando a visão ainda é limitada. Significa dar um passo sem ter controle total sobre o próximo. O homem moderno quer ver antes de acreditar. O espírito maduro aprende a perceber antes de enxergar. Por isso, o controle absoluto se tornou uma das formas mais sutis de idolatria contemporânea. A idolatria não é apenas adorar algo externo, é colocar a própria mente no altar. É acreditar que sua razão sabe o que deveria acontecer, quando deveria acontecer e como deveria acontecer. É confundir ego com direção. O perigo dessa idolatria é que ela transforma qualquer imprevisto em ameaça, qualquer mudança em tragédia, qualquer atraso em fracasso. Quando você tenta dominar o tempo com suas mãos, a vida escapa entre os dedos. A neurociência nos ajuda a compreender essa armadilha. A amígdala cerebral, responsável por detectar perigos, se ativa intensamente diante do imprevisto. Para ela, tudo o que foge do planejado pode ser interpretado como risco. É por isso que, quando algo sai do controle, você sente aquele aperto no peito, aquela agitação, aquela urgência de fazer algo imediatamente. Mas existe outra parte do cérebro, o córtex pré-frontal, que representa a nossa capacidade de responder com sabedoria em vez de reagir por impulso. Essa é a região que nos devolve o pensamento claro, a razão, a calma. O desafio não é eliminar a amígdala, é treinar o córtex. É aprender a responder, não reagir. Quando você tenta controlar tudo, vive em estado de alerta. Quando aprende a confiar, aos poucos, o corpo sai da guerra interna. E isso não significa abandonar a responsabilidade. Significa abandonar a ilusão. Porque o verdadeiro controle nunca esteve no domínio dos resultados, mas na clareza das respostas. Não está no futuro, está na forma como você se posiciona agora. A segurança não nasce do controle. Ela nasce da sua capacidade de caminhar, mesmo quando não entende tudo. E talvez seja este o ponto que você precisa ouvir com mais profundidade. É possível que a sensação de que tudo está desorganizado não seja sinal de fracasso, e sim sinal de expansão. A vida não te pede para controlar. Ela te pede para amadurecer, para respirar, para interpretar, para caminhar com firmeza, mesmo quando o chão parece instável. O erro invisível nunca foi o imprevisto. O erro invisível foi acreditar que a sua segurança depende de controlar o que, por natureza, não foi feito para ser controlado. Se você sente que este capítulo tocou algo dentro de você, continue comigo. Ainda há muito a ser revelado, e cada parte desta jornada foi escrita para iluminar o que, até agora, parecia confuso na sua história. Há momentos na vida em que você fala com o alto, e tudo o que recebe de volta é silêncio. Um silêncio que pesa, que inquieta, que cria dúvidas profundas. Você pede direção, pede respostas, pede um sinal mínimo e nada acontece. É nesse intervalo, entre a súplica e a ausência de resposta, que muitos acreditam ter sido esquecidos. Mas o silêncio não é abandono. O silêncio é o terreno onde o espírito é fortalecido antes de receber o que pediu. Toda grande transformação começa assim,
com Deus trabalhando no invisível enquanto você tenta interpretar o aparente vazio. Esse silêncio, que tantos interpretam como distância, sempre antecedeu grandes movimentos espirituais. Nas histórias bíblicas, antes de cada milagre, havia uma pausa misteriosa, uma espera que parecia longa demais. Davi, Jó, Paulo, todos passaram pelo intervalo onde nada fazia sentido, onde a dor parecia maior que a promessa. O silêncio não era prova de desinteresse, mas parte do processo de lapidação. A ausência de resposta era, na verdade, preparação emocional, mental e espiritual. Porque ninguém recebe algo grande sem antes aprender a suportar o que não entende. A psicologia descreve esse fenômeno de outra forma. Quando você não recebe respostas imediatas, o cérebro entra em um modo de vigilância. A mente começa a buscar explicações, cenários, suposições. A incerteza ativa impulsos internos que empurram você para decisões apressadas, falas impensadas, atitudes movidas por medo. É por isso que tantos se precipitam exatamente quando deveriam esperar. O silêncio te testa, não para te punir, mas para revelar onde suas emoções ainda estão frágeis. Ele expõe a parte de você que reage ao invés de discernir. Aprender a suportar o silêncio é mais divino do que receber respostas, porque o silêncio te educa. O silêncio te amadurece. O silêncio treina a sua percepção para enxergar o plano quando ele finalmente se manifestar. A resposta pronta não te fortalece. O intervalo, sim. É no intervalo que nasce a resiliência. É no intervalo que o espírito ganha estrutura. É no intervalo que você descobre que a fé não é sobre ouvir algo, mas sobre permanecer mesmo quando não há nada para ouvir. O silêncio que você teme é o mesmo silêncio que está te formando. E talvez agora você esteja dentro exatamente desse intervalo. Talvez o que parece vazio seja apenas o tempo necessário para que o que você pediu não te destrua quando chegar. O que você interpreta como ausência pode ser proteção. O que você chama de demora pode ser preparo. O silêncio de Deus nunca é descaso. Ele é o ambiente onde a sua força interior cresce sem barulho, sem pressa e sem testemunhas. E quando você olhar para trás, perceberá que foi justamente nos dias silenciosos que você mais foi transformado. A vida raramente segue o caminho que você imagina. Ela não avança em linha reta, não se organiza de forma previsível, não obedece à lógica humana que insiste em querer progresso contínuo. A verdade é que o plano se move como os padrões da natureza, repetindo ideias, ampliando camadas, aprofundando processos. O que parece retrocesso, muitas vezes, é apenas o retorno a um ponto conhecido, mas com outra consciência. Não é queda, é espiral. Você não está voltando ao início, está revisitando apenas para perceber o que ainda faltava amadurecer. Esse movimento é silencioso, e justamente por isso costuma ser mal interpretado. Quando observamos a natureza, vemos que tudo se repete em escalas diferentes. As árvores seguem padrões que se reproduzem nos galhos, nas folhas, nos troncos. As ondas se repetem dentro de ondas maiores. As montanhas surgem de movimentos que acontecem nas profundezas invisíveis da terra. Com o plano da vida, acontece o mesmo. Aquilo que parece um desvio é, na verdade, uma parte essencial da formação do seu caráter. Você atravessa dores semelhantes não porque falhou, mas porque está sendo preparado em níveis sucessivos. A repetição não é sinal de fraqueza, é sinal de construção. A história de José, vendido por seus próprios irmãos, é um exemplo simbólico desse padrão. Ele desceu ao Egito, foi humilhado, foi esquecido, foi injustiçado. Nada parecia fazer sentido. Se alguém olhasse apenas aquele momento, diria que o plano havia dado errado. Mas cada queda era apenas uma camada que o conduzia à posição para a qual já estava destinado. O trono não veio apesar das quedas, veio através delas. O propósito não se revelou durante as vitórias, mas durante as descidas. Assim como José, muitas das suas quedas não são castigos, mas caminhos que o levam exatamente aonde você precisa estar. Quando você enxerga o plano como linear, cada obstáculo parece derrota,
Cada atraso parece fracasso, cada retorno parece erro. Mas quando você começa a perceber a estrutura fractal da vida, entende que tudo o que se repete está oferecendo uma chance de aprofundamento. O que você vive hoje talvez seja apenas uma versão mais profunda de algo que já viveu. Não para te machucar novamente, mas para lapidar o que ainda não estava pronto. Ninguém cresce apenas avançando. Cresce quem é capaz de voltar ao mesmo ponto com novos olhos. Se você sente que está enfrentando novamente uma dor antiga, respire e considere a possibilidade de que isso não é falha, e sim formação. Você não caiu de novo. Você está entendendo melhor. Está percebendo nuances que antes passavam despercebidas. Está encontrando força em lugares onde antes só encontrava medo. O plano não erra quando repete padrões. Ele aprofunda, ele expande, ele prepara. E quando finalmente você olhar para toda a sua história, verá que cada retorno, cada aparente queda e cada repetição foi apenas mais uma linha da mesma obra, desenhada com precisão para te levar ao nível onde sua alma precisava chegar. Há uma pressa invisível que corrói o interior de quase todos nós. A necessidade desesperada de entender tudo no exato momento em que acontece. A mente moderna foi treinada para buscar sentido imediato, para preencher qualquer silêncio com conclusões precipitadas, para rotular cada acontecimento antes mesmo que ele se revele por inteiro. Essa urgência não é sabedoria, é ansiedade disfarçada de lógica. Quando algo foge do esperado, você corre para interpretar, para nomear, para encaixar em alguma narrativa que alivie o desconforto do desconhecido. Mas o que nasce dessa pressa não é clareza, é distorção, é confusão travestida de certeza. Nem tudo o que ainda não tem sentido está errado. Algumas coisas apenas não amadureceram o suficiente para serem compreendidas. A vida tem um ritmo próprio, e o entendimento é parte do processo, não um atalho. Há acontecimentos que só revelam sua importância meses depois, outros apenas anos depois, e alguns apenas quando você já se tornou alguém capaz de olhar para trás com outro nível de consciência. Quando você exige explicações instantâneas, tenta colher frutos antes do tempo. E o que é colhido antes de amadurecer não alimenta, enfraquece. Há momentos em que a interpretação rápida não te protege, te cega. A mente humana cria narrativas como um mecanismo de sobrevivência. Ela detesta o vazio, detesta não saber, detesta não prever. Para diminuir o desconforto, constrói histórias. E se você não percebe esse processo, acaba acreditando em versões apressadas da sua própria vida. Narrativas criadas pelo medo, não pela verdade. O excesso de interpretação não traz sabedoria, traz ruído. Ele ocupa o espaço onde o discernimento deveria nascer. A sabedoria não nasce do impulso de explicar. Ela nasce da capacidade de observar sem pressa. Quando você se acostuma a interpretar tudo rapidamente, perde o mistério. E é no mistério que a revelação acontece. Algumas respostas só podem surgir quando a mente para de exigir lógica imediata e começa a permitir que a experiência fale por si. Há situações que só revelam seu sentido quando você já não está tentando entender, mas apenas vivendo. Há dores que só mostram seu propósito quando você já parou de brigar contra elas. A interpretação instantânea mata o milagre do processo. Se você sente que está tentando encontrar explicações para algo que ainda está em processo, perceba que talvez este seja o convite para desacelerar por dentro. Nem tudo precisa ser compreendido agora. Nem tudo deve ser nomeado no primeiro impacto. Permita que certas coisas existam sem conclusão por um tempo. Permita que o silêncio faça parte da história. Permita que a vida se revele no seu próprio ritmo. Porque aquilo que você entende cedo demais costuma ser apenas a casca. A verdade, essa sempre chega depois. Existe uma crença silenciosa que muitos carregam no peito, a de que se algo dói, então algo está errado. É uma conclusão humana, natural, quase automática, mas profundamente imprecisa. A dor não é inimiga do propósito. A dor é a linguagem através da qual a vida nos desperta, nos reorganiza, nos molda por dentro. Na Bíblia,
Nenhum escolhido foi poupado da dor. Davi caminhou entre fugas e conflitos. Jó perdeu tudo antes de compreender sua própria profundidade. Paulo enfrentou cárcere, escassez e solidão. Nenhum deles foi formado no conforto. Todos foram transformados na fricção entre limite humano e propósito divino. A dor não era punição, era revelação. Quando você olha para o sofrimento apenas como sinal de erro, perde a oportunidade de enxergar o que está sendo construído dentro de você. O desconforto pode ser o instrumento que alinha sua visão, que limpa suas motivações, que silencia o ego para que o espírito consiga finalmente falar. A dor, quando acolhida sem pressa, começa a mostrar proporções que antes estavam escondidas. O que machuca também educa. O que fere também direciona. O que desmonta também revela onde você precisa se fortalecer. A vida não desperdiça dor, ela transforma. A neurociência confirma o que a espiritualidade já dizia há séculos. O cérebro só se reorganiza diante do desafio. A chamada neuroplasticidade aumenta quando você enfrenta rupturas, perdas, mudanças bruscas, incertezas. Seu cérebro literalmente cria novos caminhos internos quando tudo o que era familiar deixa de funcionar. Não é à toa que, após períodos difíceis, muitos descobrem níveis inéditos de maturidade, lucidez e autocontrole emocional. O espírito passa pelo mesmo processo. Ele se expande quando você não foge do desconforto, mas permite que ele faça a limpeza que precisa ser feita. Há dores que parecem desnecessárias, injustas, excessivas, e ainda assim, são justamente elas que descolam você de versões antigas de si mesmo, versões que já não sustentam quem você está se tornando. Você não se torna mais sábio através do conforto. Torna-se sábio quando sua alma encontra uma forma de permanecer firme, mesmo no terreno instável. Quando descobre que pode respirar no meio da tempestade. Quando percebe que a dor não veio para te quebrar, mas para te mostrar onde você ainda não sabia se apoiar. Se neste exato momento você sente que está sendo pressionado além do que gostaria, considere a possibilidade de que a dor não está te expulsando do plano, mas te alinhando a ele. Nada dentro de você está sendo destruído por acaso. Existe algo sendo purificado, filtrado, fortalecido. Você não está sendo punido, está sendo moldado. E quando a dor finalmente cessar, você perceberá que ela falou uma linguagem que você só conseguiu entender depois. A linguagem do amadurecimento, a linguagem do propósito, a linguagem silenciosa de tudo o que continua te preparando, mesmo quando você não entende. Existe uma ideia muito difundida na cultura atual de que a vida está dando certo quando tudo está tranquilo, leve e confortável. Essa associação parece lógica à primeira vista, mas é exatamente ela que cria grande parte da frustração moderna. Porque o caminho do propósito raramente começa no conforto. O conforto é um estado posterior, não inicial. O início quase sempre é desconfortável, porque inaugurar um novo capítulo exige romper com velhos hábitos, antigas crenças e padrões que já não sustentam a pessoa que você está se tornando. O desconforto é muitas vezes o primeiro sinal de alinhamento, não de erro. Quando olhamos para o ouro sendo purificado no fogo, vemos que ele só se torna valioso após suportar temperaturas que desfazem suas impurezas. O mesmo acontece com o ser humano. O propósito verdadeiro não se manifesta nas zonas neutras da vida, mas nos períodos de atrito entre fé e incerteza. As histórias de pessoas que alcançaram grandes propósitos mostram que quase todas passaram por perdas, mudanças, deslocamentos e períodos de instabilidade antes de florescerem. Nada disso foi desperdício. Foram etapas inevitáveis de lapidação. O conforto, quando buscado como métrica de sucesso, distorce a visão espiritual e emocional. Ele cria a falsa ideia de que qualquer incômodo indica que você está fora do caminho. Mas, na verdade, o incômodo pode ser o sinal mais claro de que você está atravessando exatamente o que precisa atravessar para crescer. O que parece caos pode ser expansão. O que parece confusão pode ser reestruturação. O que parece perda
pode ser libertação de pesos que já não deveriam te acompanhar. O plano não se revela no agradável, ele se revela no necessário. Quando você desiste cedo demais porque o processo machucou, perde a chance de ver o que estava sendo preparado. Sua força interior não nasce quando está tudo bem, mas quando você se torna capaz de permanecer íntegro, mesmo quando as circunstâncias ainda não são como você gostaria. Essa capacidade de atravessar o desconforto sem perder a clareza é o que define um propósito sustentável. É ali, no terreno incerto, que você descobre recursos internos que nunca teria encontrado se tudo estivesse confortável demais. Se hoje você sente que a sua jornada não está fácil, que tudo parece exigente, pesado ou cansativo, não conclua que está fora do propósito. Talvez esteja exatamente no centro dele. Talvez o desconforto esteja abrindo espaço para uma força que você ainda desconhece. Talvez o desconforto esteja limpando a sua visão. E quando você atravessar essa etapa, perceberá que o propósito nunca foi medido pelo conforto, mas pela capacidade de permanecer fiel à sua verdade, mesmo quando a vida ainda não ofereceu todas as respostas. Há momentos em que você pede algo com toda a sinceridade, com toda a força, com toda a expectativa, e ainda assim, nada acontece. Dias passam, meses passam, às vezes anos passam, e a sensação é de que a vida está te punindo com adiamentos intermináveis. Mas um dos maiores equívocos espirituais é confundir demora com rejeição. O atraso não significa que você não receberá. Significa que ainda não existe estrutura suficiente dentro de você para sustentar o que está pedindo. O atraso, muitas vezes, é a forma mais silenciosa de proteção. É o cuidado que parece ausência, mas que na verdade é precisão. O não agora de Deus sempre carrega um propósito que só o tempo consegue revelar. Existem bênçãos que, se viessem cedo demais, se transformariam em peso. Existem portas que, se abrissem antes da sua maturidade emocional, te fariam desmoronar por dentro. A espera, por mais desconfortável que seja, funciona como um treinamento invisível. Ela prepara o coração para lidar com aquilo que ainda seria grande demais. Ela fortalece a mente para decisões que exigirão responsabilidade. Ela alinha sua identidade para que você não se perca quando finalmente receber o que pediu. A espera te protege de si mesmo. A ciência confirma isso com clareza. Estudos sobre gratificação adiada mostram que pessoas capazes de esperar desenvolvem maior maturidade emocional, melhor tomada de decisão e maior estabilidade a longo prazo. A espera cria resiliência. Ela ativa regiões do cérebro responsáveis pela paciência, pela análise racional e pela capacidade de suportar frustrações temporárias sem perder o foco. É exatamente o oposto do impulso imediato que tantas vezes destrói processos importantes. A neurociência apenas descreve aquilo que a espiritualidade sempre soube. Aquilo que cresce devagar cria raízes mais profundas. Há situações na sua vida que, se tivessem acontecido no tempo em que você pediu, teriam destruído o seu equilíbrio. Por isso o plano não adiantou nada. Ele não se apressa. Ele não erra o tempo. Ele não entrega antes da maturidade. O atraso é, na verdade, uma forma de confiança. Ele diz: você vai receber, mas no momento em que será capaz de honrar o que está recebendo. A espera não é castigo, é cuidado, é preparação, é responsabilidade divina por aquilo que está sendo construído para você. Se hoje você sente que está esperando há tempo demais, lembre-se de que nada está parado. Mesmo quando você não vê, algo está sendo alinhado no invisível. Algo está sendo fortalecido, filtrado, amadurecido dentro e fora de você. Talvez você não veja movimento, mas existe movimento. O atraso que tanto te incomoda pode ser exatamente o que está te protegendo de um caminho que ainda não conseguiria carregar. E quando finalmente o tempo chegar, você vai perceber que a espera não tirou nada de você. A espera te tornou alguém capaz de receber tudo. Existe algo profundamente humano na necessidade de compreender tudo imediatamente. Quando algo acontece, sua mente corre para interpretar, para encaixar, para dar sentido.
É quase instintivo. Você quer saber por que aconteceu, o que significa, o que fazer a seguir, qual é a lição. Mas essa pressa é uma forma sutil de medo. É o medo de ficar diante do desconhecido sem respostas. É o medo do silêncio. É o medo de permitir que a vida fale antes de você tentar decifrá-la. E é nesse movimento apressado que tantas revelações se perdem. Porque o mistério não é um obstáculo. O mistério é o ambiente onde a sabedoria nasce. Quando você tenta entender tudo rapidamente, sufoca o processo, força conclusões, cria explicações que aliviam o desconforto, mas distorcem a verdade. A vida tem um tempo próprio para revelar certos significados, e nenhum entendimento profundo nasce da ansiedade. Há vivências que só fazem sentido quando você já se transformou o suficiente para enxergar de outro ângulo. Há dores que só mostram seu propósito quando a tempestade já passou. E há respostas que só chegam quando você para de exigir respostas. O entendimento não é fruto da pressão, ele é fruto da maturidade. A mente que exige lógica imediata é a mesma que bloqueia a revelação. Ela tenta proteger você, claro, mas faz isso transformando tudo em análise, explicação, raciocínio. Esse excesso de racionalização impede o espírito de ouvir o que a experiência está dizendo. A revelação não é intelectual, é interna, é silenciosa, é progressiva. A necessidade de entender tudo na hora cria uma névoa que impede você de sentir. E sentir, nesse contexto, é essencial, porque o aprendizado não está apenas na informação, mas na transformação que ela produz dentro de você. O mistério não é inimigo, ele é uma parte fundamental do caminho. É no espaço onde você ainda não sabe que a confiança se desenvolve. É na ausência temporária de respostas que a fé se fortalece. É quando você deixa de controlar o entendimento que a percepção finalmente se abre. Quando você aceita que há coisas que só podem ser compreendidas depois, um novo tipo de paz nasce. A paz de não precisar saber agora. A paz de não recorrer ao desespero das interpretações prematuras. A paz de caminhar com humildade diante do que ainda não se revelou. Se hoje existe algo na sua vida que você está tentando decifrar com urgência, permita-se respirar dentro do mistério. Permita que o tempo faça o que precisa fazer. Permita que a experiência cresça antes de tentar explicar lá. A pressa atrapalha. O silêncio revela. E tudo aquilo que você precisa realmente entender chegará no momento certo, do jeito certo, com a profundidade necessária. Nada que é verdadeiro se perde por esperar. É o entendimento apressado, esse sim, que frequentemente te afasta da verdade. Há um momento, geralmente tardio, em que você olha para trás e percebe que os episódios que chamava de fracasso foram, na verdade, as curvas que te colocaram no rumo certo. Aquilo que parecia perda abriu espaço para novos começos. Aquilo que parecia erro revelou direções escondidas. É um paradoxo difícil de aceitar enquanto você está vivendo a dor, porque a mente só enxerga fragmentos. Mas com o tempo, a história se revela como um mosaico. Cada peça que doeu era uma parte necessária do desenho final. O que você chama de queda, muitas vezes, é a própria ponte que te leva ao próximo nível de consciência. A releitura da própria história é uma das práticas mais transformadoras da vida espiritual e emocional. Quando você revisita seus caminhos com maturidade, percebe que muitos dos seus sofrimentos abriram portas que você jamais teria escolhido abrir. O relacionamento que terminou te ensinou sobre limite. A amizade que desmoronou te mostrou sua força interior. A perda do emprego te levou a descobrir vocações que estavam adormecidas. Seus fracassos não vieram para te destruir. Vieram para revelar aspectos de você que o conforto jamais revelaria. O inconsciente aprende por contraste, e é justamente no contraste que você amadurece. A mente tende a esquecer que grandes transformações raramente nascem de momentos de facilidade. Elas nascem da necessidade, da urgência, da ruptura. É no impacto inesperado que você descobre músculos internos que não sabia possuir.
É na dor que você encontra uma profundidade que jamais buscaria no conforto. E é justamente por isso que tantos chamam o que deu errado de perda, quando na verdade era apenas o empurrão necessário para um movimento que você jamais teria coragem de iniciar sozinho. Nada que te transformou profundamente nasceu de algo trivial. Testemunhos de vida mostram isso com clareza. Quantas pessoas só descobriram seus maiores talentos depois de uma demissão inesperada? Quantas encontraram sua vocação verdadeira depois de um fim que parecia insuportável? Quantas reconstruíram sua identidade após atravessarem exatamente aquilo que mais temiam? O que parecia ruína virou fundamento. O que parecia injustiça virou direção. O que parecia abandono virou renascimento. A dor, quando reinterpretada com maturidade, mostra que ela nunca veio para te reduzir, mas para te lançar a um estado mais elevado de compreensão. Se hoje você olha para a sua história com uma sensação de que algo deu muito errado, permita-se enxergar por uma perspectiva mais ampla. O paradoxo é real. Suas maiores evoluções nasceram de seus maiores desconfortos. O que despedaçou seu antigo eu foi exatamente o que abriu caminho para quem você está se tornando agora. Talvez você ainda não consiga ver o sentido completo, mas ele existe. E quando finalmente se revelar, você perceberá que nada foi desperdício. Tudo, inclusive o que doeu, estava te formando por dentro. Há uma inquietação profunda que toma conta da mente ansiosa. A sensação de que tudo precisa ser ajustado agora, decidido agora, resolvido agora. É como se a alma estivesse sentada na primeira fileira da própria vida, tentando adivinhar as cenas seguintes antes que apareçam. A mente ansiosa não tolera o intervalo. Ela quer editar a história enquanto ela ainda está sendo criada. Quer fazer remendos antes mesmo de saber onde a trama vai conduzir. Esse impulso não nasce de força, mas de medo. O medo de ser surpreendido. O medo de perder o controle. O medo de não suportar o que ainda nem aconteceu. A psicologia chama isso de intolerância à incerteza. É a dificuldade de existir em espaços que ainda não têm forma. A mente ansiosa tenta cancelar todas as possibilidades ruins imaginárias. E ao fazer isso, perde também a chance de enxergar as possibilidades boas que ainda não surgiram. Ela cria cenários, inventa respostas, projeta conversas, ensaia tragédias. Tudo para tentar reduzir o desconforto do desconhecido. Mas esse esforço constante rouba presença, rouba energia, rouba clareza. Você passa a viver em um futuro hipotético, enquanto sua vida real acontece no agora, silenciosa e negligenciada. Quando você tenta corrigir o roteiro antes da hora, interfere no processo que deveria simplesmente se revelar. O tempo tem uma sabedoria que a ansiedade não compreende. Há coisas que só podem ser decididas quando chegarem. Há caminhos que só fazem sentido quando você já está dentro deles. Tentar controlar uma história que ainda não aconteceu é como tentar acelerar o nascer do sol com as próprias mãos. Não importa quanto esforço você faça, a luz só aparece quando chega o momento. E paradoxalmente, quando você tenta apressar o amanhecer, só aumenta a escuridão dentro de si. O antídoto para esse impulso ansioso não é passividade, mas consciência. É perceber que as respostas certas não surgem enquanto você está em guerra contra o futuro, mas quando você aprende a respirar no presente. Existe um poder enorme em simplesmente observar sem tentar consertar imediatamente. O que parece desordem agora pode se reorganizar naturalmente se você permitir que o tempo faça o trabalho dele. A mente ansiosa tenta resolver tudo sozinha. A mente madura permite que a vida participe do processo. Se hoje você sente que está tentando controlar demais, ajustar demais, prever demais, considere um gesto simples. Observe o nascer do sol. Não faça nada, apenas observe. Repare como a luz chega sem pressa, como cada minuto tem seu próprio ritmo, como a claridade cresce sem qualquer esforço humano. É assim que a confiança é construída. É assim que o espírito aprende a descansar. A vida não precisa que você a edite o tempo todo.
Ela precisa que você esteja desperto o suficiente para caminhar com ela e não na frente dela. Porque o roteiro ainda está sendo escrito e nenhuma ansiedade conseguirá antecipar uma obra que foi feita para se revelar devagar. A palavra fé foi tão usada, tão repetida, tão associada a ideias superficiais, que muitos passaram a confundir fé com esperança cega. Mas a fé verdadeira é outra coisa. A fé não é maquiar a realidade para que pareça bonita, não é torcer para que tudo dê certo, como em um conto infantil. A fé é uma forma mais profunda de perceber o mundo. É a capacidade de enxergar sentido mesmo quando os olhos não veem. É uma interpretação madura da realidade. Uma lente que não ignora os fatos, mas que os compreende dentro de um contexto maior. Enquanto a crença tenta convencer, a fé tenta compreender. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Essa frase, quando lida com lucidez, revela que a fé não é ausência de dúvida, mas presença de direção. É a capacidade de manter coerência emocional, mesmo quando o cenário não oferece garantias. É segurar a paz por dentro, enquanto algo maior ainda está sendo preparado por fora. A fé não é ilusão. A fé é visão. É quando o espírito enxerga além das circunstâncias, não para negar o que existe, mas para lembrar que existe mais do que os olhos conseguem captar. A psicologia confirma essa perspectiva quando fala sobre regulação emocional e interpretação cognitiva. O que diferencia uma mente madura de uma mente reativa não é o que acontece, mas o significado que ela atribui ao que acontece. A fé funciona exatamente assim. Ela reorganiza o significado dos acontecimentos. Ela te impede de olhar para a queda como derrota e te convida a enxergar como processo. Ela te impede de olhar para o silêncio como abandono e te convida a enxergar como preparo. Ela te impede de olhar para o atraso como punição e te convida a enxergar como proteção. A fé não muda os fatos. Ela muda a forma como você lê os fatos. Por isso, a fé não é para quem foge da realidade. Ela é para quem tem coragem de encará-la com profundidade. A fé não te infantiliza, ela te amadurece. Ela te tira do imediatismo que confunde tudo e te leva para uma perspectiva mais ampla, onde cada detalhe tem razão de existir. A fé não elimina as incertezas, mas te dá estabilidade para caminhar dentro delas. Quem vive pela crença, espera a mágica. Quem vive pela fé, aprende a interpretar. E essa interpretação madura te dá uma força que não depende do cenário, porque nasce de dentro. Se hoje você sente que sua fé está sendo testada, lembre-se de que ela não está sendo testada para ser destruída, mas para ser purificada. O teste não existe para te fragilizar, mas para separar crenças infantis de percepções profundas. A fé verdadeira é silenciosa, firme, lúcida. Ela não exige sinais imediatos, porque confia no tempo. Ela não se abala com atrasos, porque compreende o preparo. Ela não se desespera com quedas, porque reconhece expansão. A fé é a linguagem da maturidade espiritual. E quando ela se firma dentro de você, deixa de ser crença e se torna visão. Uma visão que te acompanha, te protege e te fortalece em cada passo, mesmo quando você ainda não enxerga o caminho inteiro. Há histórias que parecem ter sido escritas para nos lembrar do que o espírito humano é capaz. A vida de Viktor Frankl é uma delas. Ele era um médico, um pensador, alguém que carregava sonhos simples e profundos. Mas durante a guerra, tudo o que ele amava foi arrancado de suas mãos. Ele perdeu sua família, perdeu sua profissão, perdeu sua liberdade, perdeu sua identidade social. E, por fim, perdeu até o direito ao próprio nome, tornando-se apenas um número em um campo de concentração. Se alguém olhasse sua vida naquele ponto, diria que tudo havia dado errado de forma irreversível. Diria que seu destino havia sido destruído. Diria que o plano havia falhado. Mas foi justamente ali, naquele cenário de sofrimento extremo, que algo inesperado começou a nascer. Frankl percebeu que, embora não pudesse mudar as circunstâncias ao seu redor, havia algo que ninguém poderia tirar dele: a forma
como ele interpretava a própria história. Essa compreensão se tornou a chave de sua sobrevivência emocional e espiritual. Ele entendeu que o ser humano tem um poder que vai além do que acontece com ele. Existe a liberdade interna de escolher como responder ao que acontece. Essa escolha silenciosa, invisível, íntima, foi o que manteve sua alma viva quando tudo ao redor parecia destruído. Ele descobriu que o verdadeiro propósito não está em controlar o que nos acontece, mas em descobrir quem nos tornamos no meio do que nos acontece. Foi dentro daquele ambiente desumano que Frankl compreendeu algo que muitos passam a vida inteira tentando entender. O sentido não nasce da ausência de dor, mas da forma como atravessamos a dor. A vida dele não foi transformada apesar do sofrimento, mas através dele. O campo de concentração não destruiu seu propósito, revelou. O que parecia ruína era, na verdade, o terreno onde uma visão inédita seria construída. Ele percebeu que o ser humano só se torna completo quando entende que pode perder tudo, menos a própria consciência de existência. E essa percepção se tornou uma das contribuições mais importantes da psicologia moderna. Quando a guerra acabou, Frankl saiu dos campos não apenas vivo, mas desperto. Ele trouxe consigo uma compreensão que iluminou milhares de outras vidas. Sua obra nasceu justamente da dor que parecia não ter sentido algum. O livro que ele escreveu, construído a partir de sua experiência mais traumática, se tornou uma referência mundial sobre sentido, esperança e força interior. O plano não estava no campo, mas no que ele seria capaz de enxergar dentro dele. O propósito não era escapar, mas transcender. Frankl não teria escolhido esse caminho, mas foi nesse caminho que encontrou sua missão. E talvez isso toque uma verdade dentro de você agora. Existiram momentos da sua história que você jurou que eram erros irreparáveis. Momentos que doeram tanto que você acreditou que não havia volta, que nada bom poderia nascer dali. Mas a história de Viktor Frankl mostra que aquilo que parece destruição pode ser silenciosamente revelação. Mostra que a queda pode ser o solo onde o propósito cresce. Mostra que é possível atravessar o que mais machuca e, ainda assim, sair do outro lado mais consciente, mais sensível e mais inteiro. O plano não se revela nos dias fáceis. Ele se revela nas horas em que tudo parece desabar. E quando você consegue olhar para trás com a maturidade que o tempo oferece, percebe que nada foi por acaso. Mesmo o que doeu, mesmo o que você chamava de erro. Há momentos em que a vida parece desabar em silêncio. Nada anuncia a queda, nada prepara o coração, nada avisa que o chão vai se abrir debaixo dos pés. Quando isso acontece, a primeira reação costuma ser perguntar por quê. Por que isso aconteceu? Por que comigo? Por que agora? Essas perguntas nascem da dor, mas raramente trazem clareza. O caminho para se alinhar novamente ao plano não começa com o porquê, mas com o quê. O que isso está tentando me mostrar? O que precisa ser aprendido? O que está sendo revelado? Essa simples mudança de pergunta desloca você do desespero para a consciência. Abre espaço onde antes só havia tensão. E aos poucos, você deixa de lutar contra a vida para começar a dialogar com ela. O primeiro passo é permitir que a respiração volte ao corpo. A mente ansiosa se desconecta do presente e se projeta para cenários imaginários. A respiração traz você de volta para o agora, onde o sofrimento é real, mas suportável. Ao respirar com intenção, você observa o padrão mental que reage ao sentimento de perda de controle. Talvez perceba que não é o acontecimento em si que machuca, mas a narrativa que a mente cria ao redor dele. Esse reconhecimento é libertador. Ele não resolve tudo, mas dissolve a rigidez com que você se agarra ao medo. A respiração não muda o caminho, ela muda quem caminha. O segundo passo é recordar momentos da sua própria história em que algo aparentemente ruim trouxe crescimento. Você já viveu isso antes. Já atravessou perdas que pareciam insuportáveis, mas que se tornaram portas. Já enfrentou atrasos que mais tarde se revelaram proteção. Ao relembrar esses episódios, você cria uma âncora emocional.
uma prova íntima de que nem sempre você enxerga o todo enquanto está sofrendo. Essa lembrança reeduca o coração. Ela diz: eu posso não entender agora, mas já vi esse padrão antes, já sobrevivi a isso, já fui transformado por isso e posso ser transformado novamente. O terceiro passo é compreender que o caos aparente pode estar abrindo espaço para algo que ainda não nasceu. A semente, quando enterrada, não está sendo punida, está sendo preparada. Ela precisa desaparecer no escuro antes de romper a terra. Precisa se desfazer antes de florescer. Assim também acontece com você. Às vezes, o que você interpreta como fim é apenas o início de uma reorganização silenciosa. O que você chama de ruína pode ser apenas o momento exato em que algo está sendo reconstruído no invisível. O que você chama de perda pode ser apenas o espaço necessário para algo mais alinhado entrar. O quarto passo, talvez o mais profundo, é permitir que o mistério exista. Nem tudo está claro agora, e isso não significa que está errado. Significa que está em processo. O plano se revela como o amanhecer, devagar, por camadas, sem pressa. O sol não nasce de uma vez. Ele se anuncia, ele cresce, ele ilumina aos poucos até que, de repente, tudo faz sentido. Alinhar-se ao plano é aprender a caminhar durante esse intervalo. É aceitar que existe sabedoria acontecendo mesmo quando não há respostas. É confiar que o escuro não é ausência de direção, mas o útero onde novas formas de vida são gestadas. E no instante certo, você perceberá que o que hoje parece ruína era exatamente o que estava construindo a sua força silenciosa. Há um momento na jornada em que tudo aquilo que parecia desconexo começa finalmente a se alinhar. Não de forma brilhante, não com respostas imediatas, não com um desfecho cinematográfico, mas de modo silencioso, humano e profundamente espiritual. É quando você percebe, quase sem perceber, que nada do que viveu foi inútil, que cada atraso, cada queda, cada silêncio e cada aparente erro estava conduzindo você a um lugar que não poderia ser alcançado por outro caminho. Dizer que nada dá errado não é uma crença ingênua, é uma visão madura sobre o tempo. É compreender que o plano raramente se revela enquanto você caminha, mas sempre se revela quando você olha para trás com olhos novos. Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, dizem que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos e que os seus caminhos não são os nossos caminhos. Essa afirmação toca um ponto essencial. A vida não segue a lógica da nossa ansiedade. Ela segue a lógica da expansão. Ela se move na velocidade da maturidade, não na velocidade do nosso desejo. E quando você entende isso, percebe que interpretar o plano não é sobre saber por que tudo aconteceu, mas sobre confiar em como tudo está se movendo. O porquê pertence ao passado, o como pertence ao agora. É no como que sua força nasce. Sêneca dizia que o destino conduz quem o segue e arrasta quem resiste. Essa frase é uma síntese perfeita da transformação interior. Quando você tenta lutar contra o inevitável, o sofrimento se intensifica. Quando você tenta controlar o incontrolável, a alma se parte. Mas quando você permite que a vida te conduza, não por passividade, mas por maturidade, algo dentro de você se reorganiza. O peso diminui, a clareza cresce, e aquilo que antes parecia caos começa a revelar um padrão. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você ficou mais consciente. O verdadeiro descanso não nasce quando tudo se resolve. Ele nasce quando você aprende a caminhar sem se desesperar com aquilo que ainda não entende. É nesse estado de presença que o invisível começa a se mostrar. As peças se encaixam. Os sentidos aparecem. A compreensão se torna natural. E você percebe que nada foi desperdício. Nada foi atraso sem propósito. Nada foi erro fora do roteiro. Tudo cooperou. Tudo preparou. Tudo moldou. Inclusive o que você jurava que jamais teria valor. Se algo dentro de você se iluminou ao longo deste vídeo, permita que essa luz continue trabalhando em silêncio. Observe, aceite, interprete.
prosseguindo com serenidade. E com o tempo, você verá que o plano nunca esteve contra você. Ele apenas estava acontecendo em um ritmo que sua alma ainda não conseguia acompanhar. Agora consegue, e isso muda tudo. Se você sentiu a profundidade dessa jornada, eu convido você a continuar caminhando com o canal O Roteiro da Riqueza. Cada palavra aqui é construída para acompanhar a sua alma com respeito, quietude e verdade. Você não está sozinho. O plano sempre esteve em movimento, e agora você começa a enxergá-lo.